Primeiro livro de Samuel, capítulo 21. Quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias no primeiro livro de Samuel, capítulo 21. Nós vamos ler a partir do versículo 10. Primeiro livro de Samuel, capítulo 21, a partir do versículo 10, amém? Diz assim: E Davi levantou-se e fugiu aquele dia de diante de Saul, e veio a Aques, rei de Gade. Porém os criados de Aques lhe disseram: Não é este Davi, o rei da terra? Não se cantava deste nas danças, dizendo: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. E Davi considerou essas palavras do seu ânimo e temeu muito diante de Aques, rei de Gade, pelo que se contrafez diante dos olhos deles, e fez-se como doido entre as suas mãos, e esgravatava nas portas do portal, e deixava correr saliva pela barba. Então disse Aques aos seus criados: Eis que bem vedes que este homem está louco. Por que me trouxeste a mim? Faltam-me a mim doidos para que trouxesses este que fizeste doidices diante de mim? Há de este entrar na minha casa? Então Davi se retirou dali e se escapou para a caverna de Adulão. E ouviram os seus irmãos e toda a casa de seu pai, e desceram ali para ele. E ajuntou-se a ele todo homem que se achava em aperto, e todo homem endividado, e todo homem de espírito desgostoso, e ele se fez chefe deles, e eram com ele uns 400 homens. Foi-se Davi dali a Mispa dos Moabitas, e disse ao rei dos Moabitas: Deixe estar meu pai e minha mãe convosco, até que saiba o que Deus há de fazer de mim. E trouxe-os perante o rei dos Moabitas, e ficaram com ele todos os dias que Davi esteve no lugar forte. Porém o profeta Gade disse a Davi: Não fiques naquele lugar forte, vai e entra na terra de Judá. Então Davi foi e veio para o bosque de Herete. Amém? Nós vamos entender um pouquinho aqui do contexto. Davi, ele foi um homem, ele passou por muitas dificuldades na vida dele. Quando a gente ouve falar de Davi, a gente tem à mente um herói, não é? Um herói que venceu um gigante, um herói que reinou sobre Israel durante tanto tempo, mas tudo isso teve um preço muito alto para Davi. Ele passou por muita dificuldade. E esse ponto que nós lemos aqui, no versículo 10, aqui do 21 até o começo do capítulo 22, nós vemos Davi atravessando um dos tempos mais difíceis da sua vida. Davi ele chegou ao ponto aqui de ir para a terra dos filisteus, a terra, né, de Gate, e ali tinha um rei chamado Aques. E Davi, quando ele está ali em Gate, ele é reconhecido, né, porque ele já havia matado Golias. Davi já era um herói de guerra, e ali algumas pessoas o reconheceram, e Davi temeu muito que o rei Aques o matasse. E Davi ele fica ali na porta da entrada da cidade, ali, do palácio, gritando, se contorcendo, se fingindo de louco, babando, a baba escorrendo pela barba. Imagina Davi tendo que se sujeitar a uma situação dessa, para que o rei olhasse para ele e achasse que ele era um louco e, enfim, achasse que ele não era, que não fosse Davi, para que não o matasse. Depois Davi sai dali e foge para uma caverna, fica escondido numa caverna durante um tempo, com cerca ali de 400 homens. E a Bíblia diz aqui que esses homens eram pessoas que estavam passando por aperto, endividado, homem desgostoso da vida. Era tudo que era gente problemática, estava naquela caverna com Davi. Então veja que na vida de Davi nem tudo foram flores, né? Vale a gente lembrar que Davi
ele tem um começo aqui na sua história, na narrativa bíblica. Ele ainda é um jovem ali, provavelmente recém-saído da adolescência, e ele cuidava ali das ovelhas do pai, né? Davi trabalhava na fazenda, ele cuidava das ovelhas do pai. Ali ele comia bem, ele granjeava ali os negócios do pai, tirava a lã da ovelha, vendia a carne, vendia os filhotes, quer dizer, trabalhava ali na criação de animais e tudo ia bem na vida de Davi. E chegou um certo momento na vida de Davi que o profeta Samuel aparece na casa dele, né? O profeta Samuel aparece na casa de Davi, fala com Jessé, pai de Davi, fala: cadê os seus filhos? Os irmãos conhecem bem a história, né? Vou comentar pouco aqui por causa do tempo. E aí vem os filhos de Jessé um a um e não é esse, não é esse, não é esse, não é esse. Acabaram os filhos? Não, tem mais um ainda que está lá no campo, trabalhando, cuidando das ovelhas. E Samuel diz: traz ele para cá que eu quero vê-lo. Quando ele traz Davi, né, ele entra ali e Deus fala para Samuel: é esse, unge ele como rei de Israel. E Davi, sem entender muita coisa que estava acontecendo lá, quando ele entra, Samuel pega um chifre, né, que eles tinham o costume de levar o óleo, o azeite da unção. Ele tirou o tampão assim embaixo e deixou aquele óleo vazar na cabeça de Davi. Enquanto aquele óleo escorria sobre a cabeça de Davi, ele ungiu a Davi como rei de Israel. Davi ali estava sendo ungido rei de Israel. Só que a vida de Davi, ele tem um comportamento que é assim um tanto quanto surpreendente. Porque apesar de ele ter sido rei, sido ungido rei pela maior autoridade humana ali de Israel naquela época, que era o profeta Samuel, né? Era um homem temido e respeitado por todos como um homem de Deus. Davi ele tem uma conduta de esperar em Deus. Por que eu estou dizendo isso? Teve uma passagem semelhante, eu não sei se os irmãos estão lembrados, no final do ministério do profeta Elias. A gente até acho que vai estudar, deve estar por esses dias a lição, se não for a próxima agora. Quando Elias estava no fim da vida dele ali, Deus fala para Elias ungir a Jeú, rei de Israel, Azazel, se eu não me engano, rei da Síria, e chamar um dos profetas, né, escolher Eliseu como seu substituto, enfim. Quando Elias unge a Jeú como rei de Israel, Jeú era um sujeito também que ele não tinha linhagem real. Ele era, acho que se eu não me engano, um capitão da guarda, o chefe do exército, coisa assim. E ele foi chamado e foi ungido rei de Israel por Elias. E quando ele é ungido rei de Israel, ele mata Acabe, mata os filhos de Acabe, mata Jezabel, mata os sobrinhos de Acabe, os netos de Acabe. Ele acaba com a descendência de Acabe inteira. Tudo bem, Deus havia ordenado, mas ele não espera. Eu sou rei, então eu quero meu lugar. Veja que Davi, quando ele é ungido rei de Israel, ele teve um comportamento diferente. Ele resolveu esperar em Deus. Aí nós vemos depois, um pouquinho à frente, no capítulo 17, um dia Jessé fala para Davi, fala assim: Davi, vai lá no campo, lá seus irmãos estão em guerra, né? Estava tendo guerra contra os filisteus. Vai lá levar comida para os seus irmãos lá no fronte, lá no campo de batalha. Aproveita e dá uma olhada como está a situação lá, depois você me conta, o pai de Davi falando, né? Leva lá pão, leva queijo para os seus irmãos. Quando Davi chega lá no campo de batalha, onde ia se travar a guerra lá entre Israel e os filisteus, naquele exato momento ele ouve o Golias afrontando Israel, não é? E aquele Golias, aquele gigante afrontando ali o povo, e de repente Davi olha aquilo e fala: peraí, vocês não estão ouvindo o que esse homem está falando, né? Ele está ofendendo a Deus, ele não está ofendendo só os homens do exército, ele está ofendendo a Deus. E
Davi, ele foi muito inteligente nessa situação. Ele falou, bom, se o Golias está ofendendo a Deus, então qualquer um que sair aqui disposto a pelejar com ele, vai em nome de quem? Em nome de Deus. Ele falou, e eu aceito esse desafio, eu vou em nome de Deus lutar contra ele. Aí tinha aquelas benfeitorias todas que Saul ofereceu, né? Se o cara que fosse lá lutar contra Golias, ele ia dar ouro, ia deixar o cara rico, ia isentar a família de imposto, ia dar a mão da filha dele, da princesa, em casamento. E Davi analisou toda a situação e falou, eu estou dentro, né? Eu topo esse negócio, eu vou lá lutar com o gigantão lá e vou em nome de Deus, porque ele está afrontando a Deus, ele não está afrontando os homens. E a gente conhece a passagem, né? Davi vai lá, vence Golias, derrota Golias, aí da noite para o dia Davi fica rico, porque ele ganhou o ouro do rei, ele já agora passa a ser alguém da linhagem real, da família do rei, ele já havia sido ungido rei por Israel, rei de Israel por Samuel. Aí ele passa a frequentar o palácio, ele se casa com Mical, com a filha de Saul. E aí tem uma outra guerra contra os filisteus. Quando tem essa outra guerra, Davi, ele já vai para essa guerra como chefe dos soldados, como líder, capitão da guarda, e ele vence essa guerra contra os filisteus. Aquele tempo tinha uma certa dificuldade nas guerras contra o povo filisteu, porque o povo filisteu ele era mais bem preparado para as guerras em questões de armas do que o povo de Israel. A tecnologia dos filisteus era mais avançada, vamos dizer assim. Então eles tinham essa dificuldade. Mas Davi foi lá e mesmo com essa situação ele venceu a guerra. E aí quando ele volta, as mulheres vêm cantando, né, para Davi. Davi matou 10 milhares e Saul matou 1000. Quando Saul ouve a musiquinha lá que a mulherada vem cantando para Davi, ele teve inveja de Davi. Poxa, esse sujeito até ontem não era ninguém. De repente ele vai lá, derrota um gigante, ganha o ouro, ganha a mão da minha filha, está vivendo no palácio e agora estão cantando que ele é mais valente, mais herói do que eu, que sou rei. Só falta para ele o reino. Aí Saul começa a perseguir Davi. E por 2 vezes ele tenta ali matar Davi, ele tenta cravar Davi, ele joga uma lança, né, tentando espetar Davi na parede. Davi desvia da lança e ali arma uma situação. Aí começa uma viravolta na vida de Davi. E Davi ele foge. Mical, sua esposa, o Saul faz um jantar e ele tinha planejado matar Davi naquele jantar. E ele fala, traz Davi aqui no jantar. E Mical inventa uma história lá, fala, Davi não está bem, ele não vai vir no jantar hoje, está com febre, não sei o quê. Aí Saul fala, não tem problema, se ele não pode levantar, vou mandar os soldados lá, traz ele na cama, traz a cama e traz tudo. Eu quero ele aqui, nem só para ele vir deitado na cama. E aí quando Mical fica sabendo disso, ela consegue avisar Davi, Davi foge do palácio. E aí começa um tempo de fuga na vida dele. Os irmãos terem uma ideia desse momento, Davi fica cerca de 10 anos sem ver a esposa, sem ver Mical. E ele foge, e aí num caminho que ele está fugindo ali com fome, se os irmãos voltarem alguns versículos antes, ele está com fome, ele encontra um sacerdote chamado Aimeleque, que está ali acho que na terra de Nob, não é? Deixa eu ver aqui, Nob. E ele está ali cuidando de Davi faminto, e ele chega lá e Aimeleque assusta de ver Davi. Davi já era bem conhecido, né? E o que você está fazendo aqui? Eu estou faminto e olha, não tem nada aqui. Só tem os pães aqui que são consagrados. Tem 5 pães consagrados. E Davi, vai ter que ser esses mesmo, porque eu estou morrendo de fome. E o Aimeleque autorizou dar esses pães para Davi. Isso tem até uma conexão, acho que em Mateus, no seu capítulo 12, Jesus ele aprova essa atitude de Aimeleque, de Davi, e quando Davi é alimentado ali com os pães, né, consagrados, né, ele sai, só que tinha um sujeito lá que eu não lembro o nome dele, ele vê essa situação e ele conta para Saul. Quando Saul fica sabendo dessa história, ele chama o sacerdote Aimeleque e
fala, o que você fez? Por que você alimentou Davi e ainda ele deu uma espada para Davi, que Davi estava sem arma e falou, olha, tem uma espada aqui que é aquela espada de Golias. Quando você derrotou ele, a espada dele ficou aqui para a gente guardar e ela está aqui. Quer dizer, aquela espada por direito pertencia a Davi, porque era um esposo de guerra que ele podia usar, né? E Saul veio com uma conversa para Emelec, você está armando Davi para ele se conspirar contra mim, você está alimentando ele. Aí Saul vai lá, manda matar Emelec, manda matar todos os sacerdotes que estavam ali, manda matar os filhos de Emelec e manda matar a população da cidade. Tudo isso porque Davi comeu ali, foi alimentado por Emelec com 5 pães, tá? E teve um que fugiu lá, não lembro o nome dele agora. Deixa eu ver se eu acho o nome dele aqui. Acho que era filho de Emelec que fugiu. Os irmãos lembram o nome do sacerdote que fugiu? Abiatar. Abiatar, ele escapa. E aí ele vai dar a notícia para Davi, olha, Saul ficou sabendo que meu pai te deu lá 5 pães, matou meu pai, matou os outros meus irmãos, matou mais, acho que quase 80 sacerdotes, foi lá na cidade e matou mulher, criança, marido, esposa, matou todo mundo lá na cidade também, de tão irado que ele ficou. E Davi falou, olha, a culpa disso tudo é minha, ele falou, porque de um tempo para cá, por onde eu passo, as coisas estão assim. Aí Davi, ele vai, daí a gente entra nessa passagem que nós lemos aqui, né? Que Davi ele vai para se esconder na terra dos filisteus, em Gade, e ali ele encontra o rei Aques, né? O rei Aques fica sabendo que ele está lá, e ele começa a se fingir de louco, para o rei não saber ou não desconfiar que ele é Davi. Ele para, fica gritando, se contorcendo todo na porta do palácio, lá e babando, escorrendo a baba pela barba e dando uma de louco. O Aques olha para ele e fala, vocês estão falando que esse é Davi? Esse é um doido. Eu já não tenho um monte de doido aqui, por que vocês estão me trazendo mais um? Manda esse homem embora daqui. Aí Davi escapa dali. Ele sai dali, ele vai para uma caverna, a caverna de Adulão. Quando os irmãos dele, o pai dele e a mãe dele ficam sabendo que ele está lá, vão todos visitá-lo lá na caverna. Davi ele vai até o rei dos Moabitas e fala assim, olha, está tudo complicado na minha vida. Pega meu pai e minha mãe, deixa eles com você, porque o negócio é o seguinte, onde eu passo dá problema e quem se envolve comigo morre. E eu não quero isso para o meu pai e para minha mãe. E Davi, ele tira, né? Ainda ele fala assim, ó. Foi-se Davi, no versículo 3 do 22, ó. Foi-se Davi dali a Mispa dos Moabitas e disse ao rei dos Moabitas, deixe estar meu pai e minha mãe convosco até que saiba o que Deus há de fazer de mim. Porque Davi ele não queria tomar nenhuma atitude, não queria fazer nada antes dele saber o que Deus queria para a vida dele. Porque, para pensar, estava tudo bem na vida de Davi, tudo funcionava, ele ia bem, cuidava das ovelhas do pai, comia comida boa, tinha pão, tinha queijo, tinha tudo na mesa. De repente ele é ungido rei. Parece Samuel um dia na casa dele lá, vem cá, você, você mesmo. Então, agora é rei em Israel. Aí de repente ele tem a vitória contra o Golias, vai para o palácio, começa a ter uma vida lá no palácio, e o próprio rei Saul, com inveja dele, começa a persegui-lo para matar. E a vida de Davi dá uma virada de ponta cabeça, bagunça tudo fica fora do lugar, e isso dura muito tempo. E o que eu quero dizer? Por que eu estou explicando tudo isso? Qual que era a culpa de Davi no meio dessa história toda? Davi era culpado de estar tudo errado na vida dele? Não. Então tem situações na nossa vida que a gente vive tempo de dificuldade. E às vezes a gente não tem culpa por isso. Simplesmente é porque é um tempo difícil para a nossa vida. E a gente tem que entender que no tempo difícil, o que a gente precisa fazer é não sair da presença de Deus. Porque, para pensar comigo, tudo passa.
Tudo passa. Eu ouvi uma história uma vez, eu achei interessante, eu não sei se os irmãos já ouviram essa história. Teve um rei que um dia ele chamou o filho e falou: meu filho, eu vou te dar um anel de presente, e dentro desse anel tem uma mensagem, mas você não lê essa mensagem. Use esse anel e você só leia a mensagem que está dentro do anel um dia que você estiver vivendo uma extrema dificuldade. Sabe quando chegar um momento que você não souber mais o que fazer e tiver aquela extrema dificuldade, e aí você veja a mensagem do anel. Mas enquanto isso, você não mexa nesse anel. E aí passou um tempo, o pai morreu, o menino assumiu o trono e começou a reinar, e maravilha. E chegou, depois de uns anos que ele estava reinando, veio um tempo difícil lá no reino deles. E o menino ficou desesperado, já era um homem, né? Desesperado, e não sabia o que fazer. E uma situação muito difícil lá, e ele lembrou do anel. Poxa, um dia meu pai me falou que o dia que eu estivesse numa situação muito difícil, era para mim pegar e ver o que estava escrito dentro do anel, né? Que tinha uma mensagem para mim lá. E ele pegou o anel, quando ele abre o anel tem uma frase escrita: isso tudo vai passar. Tudo passa, gente. Quantas situações que a gente já viveu, que a gente achou que não ia ter mais jeito, e passou. Nós estamos aqui. Quantas situações que nós vivemos, que a gente achou que era o fim, e passou. A grande questão é o que você vai fazer na hora da adversidade. Tem gente que pensa em se matar, tem gente que pensa em se drogar, tem gente que pensa em largar tudo, tem gente que pensa em abandonar a família. Se você for a um presídio, o que tem de gente lá que por causa de 5 segundos de loucura jogou a vida no lixo, por causa daquele momento de loucura, ele pôs tudo a perder. E a gente precisa entender que tudo isso passa. Esse período na vida de Davi ele não era culpado por isso. Alguém podia chegar aqui e julgar Davi pelo que ele estava vivendo? Então, muitas vezes, aquilo que eu e você estamos passando não diz nada ao nosso respeito. Porque tempo difícil vem para todo mundo. Problema todos nós enfrentamos. A grande diferença é o que nós fazemos nesses momentos. Quando você estiver numa situação de desespero, numa situação de aperto, numa situação de luta, evita tomar decisão. Espera. Não é momento de comprar, não é momento de vender, não é momento de ir embora, não é momento de ficar, não é momento de largar, não é momento... É esperar. É momento de buscar o Senhor. É momento de clamar a Deus. É momento de estar firme aos pés do Senhor. Porque vai passar. Por pior que seja, vai passar. Ah, mas não tem mais jeito. Tem jeito. Porque se não tivesse, tinha acabado tudo há muito tempo. Tem jeito. Deus entra com uma providência. E a gente precisa entender isso, para a gente ficar firmado na presença de Deus. Poxa, que legal, Davi foi ungido rei. Mas vê o que ele passou. Vê o que ele enfrentou para fazer a vontade de Deus. Ele não podia ter tido uma posição como Jeú, que eu falei. Ele não podia ter falado: bom, eu sou rei, então peraí, tem um sujeito no meu lugar lá. Vamos acabar com essa história, porque quem é o rei agora sou eu. O que esse sujeito está fazendo no meu lugar? Mas muito pelo contrário, Davi ele teve pelo menos 2 oportunidades de matar Saul. Chegaram até a falar para Davi: olha Davi, Deus é maravilhoso, está entregando nas tuas mãos o seu inimigo.
Davi vai lá, ele corta um pedacinho da roupa do rei, e ele chega no outro dia, de manhã, deixa um pedacinho da roupa lá, e grita para o rei: ei, Saul! Saul ouve: nossa, é a voz de Davi, meu filho, Davi! Ei, para o senhor saber que eu não quero o seu mal, apesar do senhor estar me perseguindo, tentando me matar durante todos esses anos, para o senhor saber que eu não quero o seu mal, eu tive a oportunidade de te matar essa noite e não fiz, ó. Está aí a prova, um pedacinho da tua roupa e do teu lado que eu cortei. Se eu quisesse ter te matado, eu tinha te matado. Aí Saul chora, fala: Davi, meu filho, eu tenho sido mal com você, tenho sido injusto, tentado te matar, volta para cá, vamos acabar com esse negócio. Aí passa uns dias, Saul tenta matar Davi de novo, tem que fugir outra vez. Acabar com esse negócio. Então, quer dizer, veja que os momentos difíceis, eles vêm. Os momentos difíceis, eles estão aí, mas eles não dizem nada ao nosso respeito. Porque imagina você ser julgado a tua vida inteira por um dia difícil, por um período difícil. Uma vida na presença de Deus. O caso de Davi, o próprio Deus testifica de Davi. Agora imagina se Davi tivesse desistido. Se Davi no meio da caverna, aqui com os 400 lá: olha, esse negócio de rei não é para mim não. Esse negócio está errado, não é para mim. O Samuel acho que não estava legal naquele dia, deve ter tomado muito sol, estava delirando, essa coisa não é para mim não. Você vai para Israel hoje, a principal avenida de Israel lá em Jerusalém chama Rei Davi. O hotel mais luxuoso lá de Israel, que hospeda os chefes de estado, os presidentes de outros países quando vão para lá, o nome do hotel é Davi. Em todo lugar em Jerusalém, em Israel, tem homenagem a Davi. Davi, ele é lembrado hoje por esse tempo difícil da vida dele, ou por quem ele foi durante toda a vida dele? Ele foi lembrado por ser um herói, ele foi lembrado por ser um grande rei. Veja que você não vai ser lembrado pelo seu tempo difícil, se você perseverar na presença de Deus. Você vai ser lembrado por aquilo que Deus tem para fazer na tua vida. O mais importante é você não desistir. O mais importante é você não parar. O mais importante é você não deixar de confiar no Senhor. Porque esse tempo na vida de Davi teve um fim. Se Davi tivesse desistido, não teria sido rei de fato, não teria todas essas homenagens. Sabe como ele seria lembrado? Do homem que jogou a oportunidade fora, que foi ungido rei, mas não perseverou e desistiu no meio do caminho. Mas não foi o caso. Então o que a gente precisa fazer? É continuar firme, continuar em frente. Está difícil, mas vamos dar glória a Deus. Vamos buscar a direção do Senhor, vamos buscar a presença de Deus. Vamos entender como Davi diz aqui, olha, ele fala para o rei de Moabe: leva o meu pai e minha mãe daqui, porque a coisa está difícil agora, não é momento deles ficarem comigo, não é momento de eu tomar decisão, eu preciso entender primeiro o que Deus quer fazer de mim. Desses 400 nessa caverna, Davi levanta um exército. Ele sai dessa caverna liderando esses 400 homens. E daqui para frente Davi começa a vencer batalha. Davi começa a vencer guerra para o povo de Israel, ele com 400. E Deus vai trabalhando na vida de Davi e ele vai ganhando proporção. Aquele que era conhecido, que era um valente, se tornou ainda mais. Mas os problemas terminaram? Não! Saul ainda estava no pé dele. Só acabou o dia que Saul morreu. Aí Davi assume o trono em Judá. Acho que foram 12 ou 13 anos depois que ele foi ungido rei. E ele reina sobre todo Israel, conforme o profeta Samuel havia profetizado, com 15 anos
depois da unção. Só que depois disso, Davi reina por mais de 40 anos. Né? Davi morre com 80 e tantos anos. Um rei temido, respeitado, acabou com a guerra contra os filisteus. O filho dele, Salomão, não enfrentou guerra contra os filisteus. Por quê? Porque Davi resolveu o negócio quando ele ainda era vivo. Aí foi só vitória, foi Deus na vida dele. Teve os problemas, mas culpa dele, né? Depois, o desvio dele. Então, o que Deus está querendo dizer para nós nesta noite? Não é tempo de parar. Apesar da dificuldade, não é tempo de desistir. Apesar dos problemas, isso não diz nada ao seu respeito. O que você está vivendo agora, a dificuldade, a situação difícil, os problemas que você está enfrentando não diz nada ao seu respeito. Isso é uma fase e isso vai passar em nome de Jesus. Porque Deus, Ele é poderoso para te surpreender ainda na sua caminhada e te conceder e fazer na sua vida muito além daquilo que você espera. O importante é, continua em frente, continua confiando no Senhor, continua firme no Senhor, porque tudo isso é para a glória de Deus. Amém? Amém? Deus abençoe, vamos nos colocar em pé, vamos orar a Deus. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, te agradecemos, Senhor, por estarmos aqui na Tua casa, na Tua presença. Somos gratos a Ti, Senhor, pela Tua palavra. Continua abençoando a Tua igreja, Senhor, ajudando o Teu povo a caminhar firmados em Ti, firmados na Tua presença. Dá graça, dá vitória para o Teu povo, livra de todo mal. Se tiver alguém nesta noite, Senhor, pensando em desistir, pensando em parar no meio da caminhada, Senhor, nós pedimos a Ti a Tua misericórdia, que o Teu Espírito venha fortalecer a cada um, para que cada um continue caminhando na Tua presença, para que continue, Senhor, caminhando, glorificando o Teu nome, que o Senhor venha dar alívio no sofrimento, na dor, nos problemas, em nome de Jesus. Estende a Tua mão de poder, da graça, da vitória, para a glória do Teu nome, livra de todo mal, Senhor, abençoa a Tua igreja, despede também o Teu povo agora na Tua paz, guarda, livra do mal, continuamos dando uma noite abençoada na Tua presença. Assim nós oramos e já te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com toda a igreja, não somente agora, mas para todo sempre. Digamos amém.